Estamos de volta com revista. Olha que imagem linda, Toninho. Arrasou. Muito bom, né? A gente costuma dar muito mais atenção a esse assunto durante a primavera, estação das flores, vamos falar de jardim e tudo mais. Mas o outono demanda tanto a nossa atenção quanto essa outra época do ano. Por isso a gente está recebendo hoje, aqui pela primeira vez no Revista, o Gaspar Yamazaki, que é engenheiro agrônomo. Bem-vindo. Você tá bem? Tudo bom. Bom te receber. Até porque... Obrigado. A gente sabe que cada estação do ano demanda um cuidado, uma atenção especial das plantas. Sim, essa época do ano é uma época do ano que ela começa a esfriar. Todo mundo já sentiu que começou a esfriar. Mas o que muda? A temperatura, ela acaba caindo aí para até uns 14 graus, até um pouquinho abaixo disso. Sim, aqui na região de São Paulo. Eu saí de casa ontem com 11 graus na minha casa. Sim, faz muito frio. Sim, mas esse frio, ele faz algumas diferenças no ambiente dentro de casa. Dentro de casa, é claro, a variação acaba sendo um pouquinho menor, mas mesmo assim é mais gelado do que nos outros dias. Como que as plantas sentem essa amplitude térmica, principalmente que tem no outono? Porque acorda muito frio, de repente à tarde o efeito cebola, a gente tira um monte de blusa e esquenta, e depois à noite esfria de novo. Como que a planta sente isso? Como é que ela sabe que é o outono? A maioria das plantas já está acostumada, ela sabe... Ela sente que está na hora de florir, ou então que está na hora de ela entrar em dormência. É a própria temperatura que diz isso para ela? A própria temperatura já diz isso. Olha que interessante. Mas a principal mudança, na verdade, está mais na velocidade que seca a água do vaso também. Sim. Porque quando a gente está num dia mais frio, o que acontece? Ele é o equivalente a quando a gente estende roupa no varal, lá dentro de um apartamento, por exemplo. Quando a gente estende a roupa no varal, ela pode secar muito rápido no verão, num dia seco do verão, ou então ela pode demorar muito para secar num dia de inverno, que tá uma época meio chuvosa. Tá, 3 dias chovendo sem parar. Sim, 3 dias com aquela garoa, aquele tempo terrível. Nesses dias, essa planta, ela vai demorar muito para a terra dela secar. E se a gente acaba mantendo o mesmo ritmo de regas que a gente estava na época quente... a gente mata ela afogada. A gente acaba matando ela afogada. Porque o que acontece? Na verdade, o que mais mata as plantas assim que as pessoas têm dentro de casa? O ritmo de rega. É isso? Sim, é o ritmo de rega, mas tem gente que pensa que é a falta d'água. Mas normalmente não é nem a falta d'água, é o excesso de água que acaba matando. Porque, vamos pegar como exemplo aqui o lírio da paz. Tá. O que acontece com ele? Quando a gente deixa de regar ele durante alguns dias, a folha dela começa a ficar caída, ela fica caída muito rápido mesmo. Fica triste, é verdade, ela mostra logo que ela não tá feliz, Essa daqui ela mostra mais rápido do que qualquer outra planta. Só que aí, qual que é o problema? As pessoas veem aquilo lá e ficam, ai meu Deus, eu acabei... matei a coitada. Sei lá, eu matei, eu não vou mais deixar isso acontecer, eu vou passar a regar toda hora. Só que a pessoa acaba exagerando e rega toda hora aquela planta, e a planta acaba morrendo de excesso de água. Tá. Às vezes a gente vê algumas folhas um pouco amareladas, e às vezes a gente tende a pensar que ou é falta de adubo, ou é falta de água que está deixando amarelada, mas às vezes o que está tendo problema é o excesso de água. E o que acontece na planta quando a gente coloca água demais nela? A raiz chega a mofar, a terra sofre com isso também, a gente cria fungos e outros seres ali que podem adoecer a planta? Acontecem várias coisas. A principal coisa é que a maioria das plantas, ela tem uma raiz que precisa de oxigênio, porque as raízes são vivas e elas precisam estar respirando também, elas precisam de oxigênio para respirar. Quando você deixa inundado, essas raízes não têm capacidade de respirar lá embaixo. É literalmente matar ela afogada. É literalmente matar afogada. Olha só, a gente fala matar afogada como se fosse uma figura de linguagem, mas não, é literal. Tem algumas plantas que são diferentes. Tem algumas plantas que suportam esses ambientes. E elas conseguem puxar oxigênio, por exemplo, pelas folhas e jogar ela para baixo. Tem plantas aquáticas, inclusive. Sim. O arroz é um caso que ele acaba conseguindo pegar, então ele fica num campo inundado. Mas a maioria das plantas que a gente tem em casa não são assim. Elas são plantas que, se a gente coloca água demais e deixa o solo sempre molhado, aquela raiz ela começa a ficar... Ela realmente começa a apodrecer, porque ela começa a morrer, ela não aguenta aquela água toda, não tem oxigênio, e aí ela começa a fermentar. Então você vê
se você levantar a planta, eu não vou tirar nenhuma aqui, mas se você levantar a planta e tirar ela do vaso um pouco, você vai ver que a raiz... Se quiser, pode tirar, não se preocupe se tiver que eu acho sujeira, só se for machucar ela, aí é melhor não. Soltando a terra. É, melhor deixar então. Se vai machucar ela, é melhor deixar. Forma, se você vê que a raiz dela não tá branca, né? Ela geralmente é mais clarinha, a raiz saudável. Se ela tá escura, tá meio mole, cheirando um pouco mal, aí realmente você tá matando essa raiz afogada. Entendi. É fácil de você ver em orquídeas, por exemplo. A orquídea ela tem uma raiz geralmente que sai para fora do vaso um pouco. Quando você rega demais, é engraçado que essa raiz fica mais murcha ainda, fica né? Mole, ela fica mole. Fica tristonha, com cara de triste mesmo. Sim, e a orquídea, como a frequência dela é menor de regas, ela acaba mostrando com mais facilidade, né? Agora, já que o ritmo de rega, então, é um dos grandes vilões do cuidado com as plantas, principalmente nessa época, o que a gente tem que saber para cuidar? Porque a gente sabe também que, como você falou, o lírio e tal, mostra mais, outra mostra menos. A gente sabe que cada uma tem um jeitão. Sim. Cada uma tem a sua necessidade de água e um ritmo diferente. E pra gente entender isso e conhecer profundamente cada uma é muito difícil, principalmente para as pessoas que gostam muito de plantas e tem uma variedade grande em casa. Tem alguma regra que a gente pode usar? Teste do dedo? O que você daria como dica para as pessoas entenderem a necessidade de cada uma? Dependendo da planta, a primeira coisa é, apesar da gente não precisar ter um conhecimento muito profundo sobre cada planta individualmente, o ideal é que a gente dê uma pesquisada, dê uma perguntada para ter noção se aquela planta ela é de gostar de bastante água ou de pouca água por acaso. Você pega uma suculenta, por exemplo, é uma planta que até as pessoas hoje em dia estão sabendo bastante que ela é planta de pouca água em geral, né? Não, ela tem ganhado espaço, inclusive por isso, né? Porque as pessoas esquecem de regar muitas vezes. Sim, esquecem de regar e ela acaba aguentando. E a suculenta tá lá, feliz e forte. Sim, só que aí, durante essas regas, aliás, pra gente fazer, a melhor forma, a gente tem algumas formas, né? Uma delas é a gente levantar o vasinho. Quando a gente vai levantando o vasinho, a gente tem uma noção se essa terra ela tá seca ou então se ela tá úmida. Porque quando ela tá úmida, ela é mais pesada. Só que quando que você vai saber disso, né? Quando você levanta todos os dias, você sabe, né? Você vai ter um parâmetro, você começa a criar parâmetro com o tempo. Só que a melhor forma mesmo, realmente é aquela de colocar o dedo aqui na terra, dar uma sujada no dedo. Aí é a melhor situação, porque daí a gente consegue sentir. Se estiver úmido, não põe a água. Se estiver seco... Principalmente se estiver encharcado, esquece. Não é hora de regar mesmo, você não deve regar. Se estiver encharcado, é legal a gente tirar do pratinho que está embaixo, deixar dar uma escorrida nessa água para evaporar o excesso mais rápido? Na verdade, pratinho é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado. Pratinho, muito, principalmente por causa da dengue, pelo amor de Deus. Também é problema da dengue. Mas água acumulada aqui no pratinho não é bom nem para questão de saúde pública. Nem pra gente, nem pra planta. E nem pra planta. Porque pra planta, o que acontece? Quando a gente deixa o pratinho inundado, essa água vai subindo aqui. E como ela vai subindo, a terra acaba ficando inundada o tempo todo e com certeza vai ter excesso de água. Entendi. Tá certo. Agora, nessa fase a gente tem flores também? Ou a gente vai cuidar mais das folhagens? Olha, a gente tem flores também. Tem muitas plantas que elas acabam tendo um incentivo do frio para começar a florir. Sim, a gente tem flores, as tem folhagens por exemplo, também. Né? Sim, tem plantas que gostam mais de frio. No verão. Você pega, por exemplo, uma orquídea, deixa eu ver, dependente da orquídea, uma cymbidium, por exemplo, ela precisa de algumas horas de frio para ela estimular a floração. Não significa que ela vá florir agora, mas significa que ela precisa passar um pouco de frio para poder florir depois mais para frente. Tá. A Grazibe está dizendo que o antúrio ela rega diariamente porque o clima no cerrado é seco. Nesse caso precisa? Olha, quando a gente tem um clima mais seco e lá no Cerrado certamente faz mais calor o ano inteiro, praticamente não tem inverno, sim, é válido até você regar todos os dias. Mas é importante você verificar se a terra realmente está seca. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas se confundem. Dentro de casa, a situação é bem diferente da rega de quando a gente tem na área externa. Porque na área externa a gente tem sol, a gente tem vento, tem um ar um pouco mais seco do que dentro de casa. Evapora mais rápido do que e tem mais né? luz. Sim. Dentro de casa a gente tem um ambiente mais escuro, mais frio e que não bate tanto sol, bate durante poucas horas do dia ou nenhuma. Observar, né? Tá Sim. bom.
Bom, eu gostei muito desse bate-papo, gente. Poderíamos ficar aqui mais tempo ainda conversando, por isso eu vou deixar o convite para você voltar, por favor, viu, Gaspar? Porque não só no outono, mas as plantas merecem o nosso cuidado e o nosso carinho especial o ano todo. Então vamos entender como é que elas funcionam melhor ao longo das outras estações também. Gaspar Yamazaki, engenheiro agrônomo. Vou deixar o canal, tem um canal muito legal no YouTube para você assistir. Tem muitas dicas bacanas para você por lá. Canal Cultivando lá no YouTube. Obrigada, foi um prazer te conhecer e volta logo, viu? Tá, Até a obrigado. próxima.